Olá, pessoal! Hoje o tema foi sugerido pela minha queridíssima tia Neuza, lá de Campo Mourão. E eu adorei receber a sugestão e eu gostaria que vocês, antes de ver o vídeo, deixassem aqui embaixo, lá embaixo, no final da página, no comentário, uma dica de tema pra gente falar a respeito aqui no canal. O tema de hoje vai ser perdoar. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver no amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Em Mateus 18, 21, Jesus conversa com os discípulos e explica que nós precisamos perdoar o nosso próximo não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, não tem fim. E depois ele conta a parábola do servo cruel, que diz que um servo devia uma quantidade assim gigantesca e o patrão foi cobrar e ele suplicou misericórdia, por favor, não. E o patrão perdoou a dívida. Então, saindo dali, esse servo passou por outro companheiro que devia a ele uma quantia irrisória de dinheiro, foi cobrá-lo com uma agressividade. E aí, mesmo essa pessoa suplicando perdão, misericórdia da dívida, ele não teve. E além disso, quis que prendessem o pobre coitado do homem que devia para ele. Depois ficaram sabendo disso, contaram para o patrão, falou para ele: servo cruel, eu te perdoei a dívida e você não foi capaz de perdoar. E Jesus termina essa parábola dizendo que com Deus será a mesma coisa. Deus nos perdoa de pecados tão ofensivos ao Sagrado Coração. E quantas vezes nós ainda nos achamos na condição de não dar o perdão a alguém que nos faz alguma coisa. No Pai Nosso a gente diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes a gente já não dá uma engasgada na hora de falar isso, porque lembra de uma pessoa que nos ofendeu e que está difícil perdoar. Mas Deus nos diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu me encho de amor por mim mesma e pelo meu sofrimento, que eu fui ofendida, e me nego a dar o perdão para alguém, eu não estou amando o próximo, estou só me amando e deixando de amar o próximo. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, lá no número 1864, se recusar a dar o perdão para alguém é cometer uma falta contra o Espírito Santo. Porque não conseguir dar o perdão é uma falta, é um pecado da pessoa que não dá. Então, se eu não dou o perdão, eu estou em pecado mortal, e se eu me recuso a trabalhar isso dentro de mim, eu estou também cometendo uma falta contra o Espírito Santo, inclusive é uma falta contra a qual não tem perdão. Porque não que Deus não queira nos perdoar, mas é que a pessoa mesma está se recusando a ser redimido no seu pecado. Porque se eu dissesse assim, não, se eu não perdoo, isso eu não perdoo de jeito nenhum. Isso quer dizer o quê? Me fechei para o Espírito Santo, me fechei para a graça, pode cair Chuva de graça do céu, eu não vou perdoar e vou morrer desse jeito. Contra essa falta, não há o que Deus possa fazer. Lá no número 1657 também, o Catecismo diz o seguinte: a família é escola de perdão, lugar de abnegação e caridade ativa, de perdão generoso. Ou seja, é na família que a gente vai trabalhando e nos educando a nos perdoar mutuamente. Todo dia se perdoar, principalmente marido e esposa. Todos os dias, antes de dormir, dar o perdão que é devido para aquele dia, para que uma coisa pequena não fique tão grande que depois seja difícil de dar esse perdão. É triste porque muitas vezes é na família onde mora a maior dificuldade em dar o perdão, quando deveria ser o contrário. A família que a gente deveria praticar
o ato de dar o perdão a alguém. O catecismo também traz a questão do perdão na família, lá no número 2227, onde ele diz que todos os membros da família precisam dar o perdão uns aos outros incansavelmente. Então, quando o catecismo diz isso, não é uma regra bonita para a gente ler e seguir com a vida. É o que realmente o ser humano católico, cristão, precisa para ser feliz. É difícil? É, mas é o melhor para quem quer ser feliz com Cristo. Uma das coisas mais difíceis de se perdoar é a traição, principalmente entre cônjuges. A única forma de você perdoar uma traição é olhando para a cruz. Se o próprio Criador, Jesus Cristo, junto com Deus Pai, mas Jesus Cristo é Deus, próprio Criador, deu vida ao ser humano, amou o ser humano, desejou o ser humano, deu tudo que nós temos no mundo. Ele foi caçoado, açoitado, flagelado, cusparado, traído, depois morto numa cruz. O próprio Deus foi traído. E lá na cruz, ele ainda disse: Pai, perdoai-lhes. Deu-nos o perdão e pediu que o Pai nos perdoasse. Quem somos nós para dizermos: você merece o perdão, você não merece o perdão? Quem somos nós? Nosso Senhor morreu numa cruz, não foi para abolir o pecado da face da terra. Não, o pecado está aí, as doenças estão aí, as tragédias estão aí. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos unir a nossa cruz à cruz dele, para que ele pudesse redimir o nosso sofrimento. Ser traído é uma dor terrível, imagino que seja. Ser capaz de dar o perdão com Cristo. Senhor, eu não dou conta disso, mas o Senhor vem e me ajuda. Carrega comigo essa cruz, eu me decido dar esse perdão. Isso vai fazer com que essa pessoa cresça mais em intimidade com Deus. Olha que negócio bacana. Você pega o teu sofrimento, entrega para Jesus, ele alivia teu peso e ainda te dá o céu. Então é um super negoção. Então agora eu vou dar 5 dicas para você conseguir perdão de coração, que é o que Jesus Cristo nos pede na palavra. Primeira dica é buscar com honestidade, olhar para a situação que te feriu por outro ângulo que não seja o seu. E vai do outro lado da mesa olhar a mesma situação sobre uma outra perspectiva. Segundo ponto, olhar para as fragilidades e fraquezas da outra pessoa. Se ela fez o que ela fez, é porque ali mora uma fragilidade, uma fraqueza dela, uma dificuldade dela, e depois olhar para as suas fragilidades e para as suas fraquezas e para as suas dificuldades em ser uma pessoa melhor. Será que ela é tão pior assim que você? Com sinceridade, fazendo uma reflexão realmente profunda de si mesmo. Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu não dou conta de fazer, porque eu não faço isso, porque eu vivo assim. Terceira e grande dica: meditar em detalhes sobre a paixão de Jesus Cristo, tudo que ele sofreu e como ele chegou a nos dar o perdão dos nossos pecados lá na cruz. Se você meditar sobre o sofrimento de nosso Senhor, você vai perceber que o nosso é fichinha. Pedir a Deus, ao Espírito Santo, o dom da humildade, porque no fundo, uma pessoa que diz assim: isso eu não perdoo de jeito nenhum, falta humildade, porque ela está se achando maior do que Deus. Então eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Peça o dom da humildade, peça que Deus te mostre a sua pequenez, a sua fragilidade. Última dica: imaginar-se num diálogo com a pessoa que te ofendeu. Tem que ser num momento em que você esteja tranquilo, feche os olhos e imagine a cena, você e a outra pessoa conversando e ela ouvindo você falar, e aí você diz tudo que você se sentiu no momento e que sente agora. Fale. Se puder oralizar, melhor ainda. Coloca tudo para fora, se tiver que chorar, chora. Nós precisamos pôr para fora os nossos sentimentos. Isso não é nem algo espiritual, isso é bem humano. Depois desses 5 passos, se o arrependimento vier, se você sentir vontade de dar o perdão e for capaz de dar esse passo, é bacana buscar aí sim a confissão.
pedindo perdão a Deus pela dificuldade de dar o perdão. E depois procurar uma ajuda também de uma direção espiritual, principalmente para os casos de traição no matrimônio, para ver junto com uma pessoa quais serão os próximos passos a dar, o que fazer adiante com toda essa situação que se instalou na vida do casal. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Perdoar é dizer sim, eu vou carregar a minha cruz. Então perdoar não precisa ser, quando eu estiver com o coração limpo eu vou lá e dou o perdão para essa pessoa. Não, é com o coração doído que eu me decido, eu vou perdoar essa pessoa e vou carregar comigo essa dor, enquanto Deus quiser que eu a carregue. Mas o que acontece no fundo é que depois que a gente se decide a dar o perdão, Jesus vem ao nosso auxílio e suaviza o peso da cruz que a gente carrega e no final das contas essa pessoa ainda é duplamente agraciada. Bem, nesse vídeo eu queria mesmo era convidá-los a perdoar quem quer que tenha feito algum mal. Perdoar, eu sei que é difícil, é duro, também no passado eu já tive que dar o perdão, mas é Deus quem chama. No fundo do nosso coração, filho, filho, e cada vez que Ele nos chama filho, é um convite para voltar. Eu sei que existem casos muito sérios, como abuso, pessoas que são realmente prejudicadas várias vezes, às vezes até por pessoas que elas mesmas amam, mas segurar e guardar essa dor não vai trazer nenhum bem, pelo contrário. Então, vamos dar o perdão, vamos dar esse passo e vamos tomar a decisão de perdoar. Então por hoje é só, eu espero que tenha ajudado a gente a refletir um pouco mais sobre a graça de dar o perdão e de pedir perdão também, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima!